Oi pessoal, aqui é Mayra Almeida. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você quer aprender sobre comunicação eficiente, você está no lugar certo. Já comece se inscrevendo aqui no canal, clicando no sininho e ativando as notificações e compartilhando com seus amigos. Então vamos lá? Bom, para a gente começar aqui o primeiro vídeo do canal sobre comunicação eficiente, eu quero falar com você um pouquinho sobre o quanto a nossa comunicação faz parte do nosso dia a dia. E a gente sabe o quanto ela é importante, né? Até porque a gente vê quantas relações são destruídas por causa da falta de comunicação. A má comunicação, seja namoro, casamento, amizade, sempre tem problemas por causa disso. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Quando a gente fala sobre comunicação eficiente, o que é isso? A comunicação eficiente é quando você tem ela completa, quando você consegue passar para o seu receptor, né, aquilo que realmente você quer comunicar. Porque muitas vezes a gente comunica de uma forma que o outro entende totalmente diferente. Quando você fala algo, o outro recebe aquilo de uma maneira diferente porque alguma coisa está errada. A sua comunicação, ela foi feita de maneira errada. E a comunicação, gente, ela é completa. Não é só comunicação, a palavra, não é só a fala que é comunicação. O nosso corpo também se comunica. E, na verdade, o nosso corpo se comunica muito mais do que as nossas próprias palavras. Você sabia disso? Não, né? Pois é. Então, o que acontece muitas vezes? A gente fala uma coisa, o nosso corpo diz outra. Nossa expressão, nossos gestos, isso acontece demais. Então, esse é um dos exemplos que muitas vezes a comunicação ela acaba não sendo eficiente, uma comunicação inadequada. O receptor não recebe aquilo que realmente você transmitiu. Ele vai receber aquilo de uma outra interpretação. Então, por exemplo, quando alguém te pergunta: "Ei, fulano, tudo bem?" Aí você responde: "Tudo" ou "Tudo bem." Obviamente a pessoa vai entender que não tá tudo bem, porque você falou que tá tudo bem, mas o seu rosto, a sua expressão foi totalmente oposta. Você mostrou um tudo bem, mas aquele tudo bem assim não tá tudo bem. Então foi o quê? Incoerente. A sua fala foi uma, a sua ação, né, os seus gestos foram outros. Então isso fala muito mais do que o seu tudo bem em palavras. Foi relevado a sua expressão. E aí, esse receptor, ele interpretou então dessa forma: nossa, fulano não tá bem, falou que tá tudo bem, mas deu pra ver que não está tudo bem. Isso acontece nas relações, gente. Isso acontece no namoro, por exemplo, né? Vamos falar aí porque, assim, você como eu, você tá vivendo essa fase na sua vida. Quando o seu namorado, sua namorada chega pra você e pergunta: o que tá acontecendo? Nada. Você tá chateado com alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, mas você não comunica adequadamente o que está acontecendo, você não comunica adequadamente o que te feriu. E aí, o que acontece? Você acaba, às vezes, deixando que algo seja destruído pela falta de comunicação. Você fica engolindo situações porque você não quer se comunicar, você não sabe abrir o jogo, você não sabe ter um diálogo para resolver aquela situação, e aquilo acaba sendo destruidor. Você destrói uma relação por falta de comunicação. Gente, e tem comunicação, a gente fala comunicação, mas em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu estou dando esse exemplo de quando alguém te perguntar como é que você tá, o que está acontecendo e você não falar, mas acontece muito também de, por exemplo, uma comunicação, a forma da pessoa falar com a outra. Tem pessoas que não têm um bom diálogo, tem pessoas que não têm uma boa comunicação. Tem gente que fala de uma maneira muito fria, de uma maneira muito grosseira. E isso também interfere. A gente tem que ter cuidado com as palavras também. Eu falo que o corpo fala, mas as palavras também. Em Provérbios fala, né, que a palavra branda desvia o furor. Então, se tem alguém muito agressivo conversando com você, às vezes uma situação que aconteceu, seja no seu relacionamento, seja na sua família, na sua casa, com seus amigos, seja o que está acontecendo no ambiente de trabalho, alguém falou com você de uma maneira grosseira e você responde à altura, a tendência é que aquilo ali vai ser destruição na certa. Porque vão ser duas pessoas agindo de maneira agressiva. Mas se uma das pessoas cede, se uma das pessoas quebra
aquele momento, com uma palavra amorosa, com uma palavra mansa, gente, resolve o problema. Então, por isso que eu tô te falando, pensa, quando a comunicação não tá legal, seja qual for o ambiente, qual for o momento, com quem for a pessoa, mas alguém atina para falar, poxa, a minha forma de falar aqui agora pode resolver isso. Você amansa na hora, a pessoa que tá na ira, se você fala de uma maneira tranquila, mansa, você quebra. A pessoa não vai continuar falando grosseiro com você. Mas se você reagir à altura, aquilo ali vai virar bagunça. Quanto mais você reage de acordo, seja em palavras, seja em expressão, vai virar uma bola de neve, porque alguém tem que quebrar. E se não quebrar, aquilo ali vai só fluindo. Então, gente, comunicação é tudo. A comunicação, ela resolve todo um problema. Quando alguém fala assim, aconteceu alguma coisa, no ambiente de trabalho, por exemplo, uma determinada situação aconteceu, e se alguém lá, o chefe, o gerente, o que for, toma uma atitude mediante o que aconteceu, sem buscar entender o que realmente aconteceu, normalmente isso vai gerar um problema. Mas vamos sentar e conversar. O que aconteceu de verdade? O que realmente aconteceu aqui? Vamos conversar, vamos entender. E aí a comunicação, ela resolve o problema. A partir do momento que você senta, você conversa, você entende o que aconteceu, resolve o problema. O que acontece de muitas coisas darem errado na nossa vida é porque a comunicação está inadequada. É porque a forma como eu falei, a forma como eu expressei, o receptor interpretou errado e aquilo ali gera todo um problema. Mas se eu conversei adequadamente, se eu me comuniquei, pô, agora foi ótimo, né? Mas se eu me comuniquei adequadamente, gente, resolveu o problema. Porque comunicação é tudo. A comunicação, ela resolve todo o problema. Tenha uma comunicação eficiente, entenda uma situação, busque resolver, busque entender o lado do outro, preste atenção na forma como a pessoa comunica com você, preste atenção se como ela fala, se como ela gesticula, se como ela está se comunicando por completo ali está coerente, ou se a forma como ela fala diz um jeito e a expressão dela diz outro, que aí você vai ver que alguma coisa está errada e você pode virar e falar, fulano, você diz uma coisa, mas seus gestos estão dizendo outra, sua expressão está falando outra coisa. Senta e conversa e explica isso para a pessoa, que às vezes, gente, o interlocutor muitas vezes não sabe, porque ele não está se vendo. É você que está sendo receptor, que está observando. Então você pode chegar nessa pessoa e falar, sua comunicação não está eficiente, você está tendo uma comunicação inadequada, incoerente. E se observe também. Comece a se observar. Isso chama autoconhecimento. Como eu me comunico com o outro? Será que a forma como eu me comunico com o outro é uma forma eficiente? Será que eu estou passando aquela mensagem que eu quero passar? Será que realmente o outro está entendendo o que eu quero dizer? Ah, fulano me interpretou errado. Ah, o que eu falei, fulano entendeu outra coisa. Por quê? Busca observar o porquê. O que eu estou transmitindo para o outro? Por que o outro está interpretando a minha comunicação de maneira errada? O que está acontecendo aqui que está incoerente, que está fazendo o receptor interpretar aquilo de uma outra forma? Fulano, mas não foi isso que eu quis dizer. Acontece muito, gente. Acontece comigo, acontece com nós. Isso acontece o tempo todo. Por quê? Alguma coisa na sua comunicação está incoerente, porque o outro recebeu aquilo de outra forma. Opa, peraí. Alguma coisa errada está acontecendo. Vamos identificar isso aqui. O que está acontecendo que eu posso resolver? A minha comunicação, ela tem que ser eficiente. Palavras, ações, expressão. Elas têm que caminhar juntas, ok? Eu espero ter ajudado você, viu? Continue acompanhando aqui o nosso canal. Sempre teremos conteúdos novos sobre como ter uma comunicação eficiente. Valeu aí pela sua audiência.